Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade, a nossa arma é a sã doutrina e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez, ó Pai, estamos reunidos diante do Senhor, diante de Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, porque cremos, Pai, que do alto céu nos contemplam e já nos enviaram santos e anjos para conosco estar, abençoar este momento de fé e nos dar mais sabedoria, entendimento e ânimo, coragem para vencermos os nossos dias nesta terra. Pedimos a Tua bênção, ó Deus, que através do Teu divino Santo Espírito o Senhor possa nos inspirar para que este entendimento seja pleno e objetivo e possamos ainda mais honrar-Te e glorificar-Te, não somente hoje, mas para todo sempre. Também queremos agradecer a Jesus, nosso divino Mestre e Salvador. Teu Natal se aproxima, Jesus, e a igreja em festa está, tributando ao Senhor, à Mãe Virgem Maria, a Deus nosso Pai, ações de graças, louvores pela sua vinda maravilhosa. Por isso, Jesus, te agradecemos, mas suplicamos ao Senhor que derrame a tua paz, o teu amor sobre todos nós, teus filhos, inclusive nossos irmãos de outras congregações, ouvintes da hora milagrosa, nossos irmãos de outras nações, todos possam receber este alento, esta dádiva preciosa que o Senhor nos trouxe com a tua vinda. A Senhora Virgem Maria Santíssima, também queremos honrá-la, glorificá-la e exaltá-la, porque a Senhora também é nossa mãe. Além de mãe de Jesus, nosso Senhor, a Senhora é a nossa mãe espiritual e tudo tem feito para nos ajudar, para nos proteger, para nos abençoar. Por isso pedimos a tua bênção. Santa Vó Rosa, nosso consolador, a Senhora é o nosso esteio, a Senhora é a nossa esperança, vó, porque a Senhora viveu entre nós e deu o seu exemplo e hoje no céu és rainha. Rainha, Mãe Celestial também desta Igreja Apostólica, e tem nos ajudado, nos amparado, dado a tua bênção, o teu amparo. Por isso suplicamos que a Senhora dirija, juntamente com o Santo Irmão Aldo, a nossa reunião, para que o nosso entendimento, a nossa fé seja revigorada e possamos cada vez mais honrar a Deus através do nosso proceder. Irmão Aldo, entregamos em tuas mãos a nossa reunião, agradecendo, louvando e bendizendo o Senhor, porque o Senhor nos fez entender a Santa Vó Rosa, o Natal de Jesus, esses dias maravilhosos que se aproximam. E principalmente, irmão Aldo, entender e valorizar as nossas reuniões de oração. Esta união perfeita entre os céus e a terra, através deste momento de fé, que o Senhor possa nos inspirar, nos ajudar e fortalecer esta unidade espiritual com o teu amor, com a tua bondade, com a tua misericórdia. Certos de vossa proteção, de vossa bênção, nós agradecemos, louvamos e bendizemos, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.
Sim, ó Jesus, com todo o nosso amor, nós louvamos e exaltamos teu nome santo, ó Senhor.
Santo, ó Senhor, pois a tua luz iluminou o nosso viver, dando-nos a liberdade com teu sublime poder.
entre nós tem exercido perfeição tão poderosa. Tua presença temos sentido e a nossa santa forrosa nos tem dado a unção celestial, e o teu povo assim se multiplica, frutos do teu Natal. Prezados e amados irmãos, eu quero agradecer a todos pela sua presença. É muito importante participarmos com amor, com sinceridade das nossas reuniões, porque, irmãos, é um estímulo de fé e principalmente, irmãos, de união, porque a reunião promove esta união, essa fraternidade. E é uma reunião, irmãos, muito especial, reunião de oração, onde logo mais as nossas preces, os nossos clamores serão feitos unidos, porque, irmãos, todos nós iremos orar todos juntos. E isto é muito importante, irmãos, muito saudável, porque, irmãos, vencemos pelo poder da oração. E quando estamos orando no templo consagrado a Deus, irmãos, é um momento muito especial. É um momento que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo já nos diziam para valorizarmos este momento de fé. Porque Deus nos contempla do seu trono e já enviou santos e anjos para estarem conosco aqui, dando alento à vida, promovendo, irmãos, esta paz maravilhosa que há em nosso coração neste momento. É a hora, irmãos, de nos dedicarmos ainda mais a Deus e a estes santos maravilhosos que regem a nossa vida. Agora nós vamos meditar na mensagem, irmãos, e são mensagens já para o Natal que se aproxima. Como disse, dezembro é um mês muito feliz. Dezembro é um mês que, irmãos, promove
esta união, esta fraternidade ímpar, não só, irmãos, na igreja que vivemos, mas de uma maneira, irmãos, que toca o coração da humanidade. E nós sabemos, irmãos, o motivo disso é justamente para que a semente, Jesus, que é conhecido, irmãos, possa desabrochar nos corações humildes, sinceros, e possa ser uma esperança para muitos que querem se regenerar, se transformar e procuram um caminho, procuram uma fé, procuram uma religião. E aqui estamos, irmãos, com a nossa mensagem, com a nossa fé à disposição de tantos quantos, crendo, confiando, irão se alimentar desse Jesus maravilhoso, o Senhor da vida eterna, o Senhor da salvação, o Messias, o Redentor, que veio justamente para isso, para salvar, para resgatar a criatura humana para o Pai Celestial, para a glória de Deus, para todo sempre. Então é um momento, irmãos, de relembrarmos a história de Jesus, do seu nascimento. É momento de darmos ações de graças, louvores, adoração a Deus, por nos ter dado esta oportunidade, enviar o seu próprio Filho, um Espírito que Deus criou para estar ao seu lado. Inclusive, participou da criação. Jesus participou da nossa criação, do primeiro homem, a primeira mulher, de tudo que há no mundo, de tudo que vemos, Jesus participou. E uma prova disso está, irmãos, nas palavras registradas: façamos. Deus não disse faço, Ele disse façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então nós vemos, irmãos, que a perfeição de Deus, a bondade de Deus, a criatividade de Deus, irmãos, é absoluta, é perfeitíssima. E o nosso pensamento não consegue alcançar, irmãos, toda a beleza, toda a grandeza, toda a majestade de Deus, dos seus santos, do reino celestial. Por isso que vivemos pela fé, irmãos, nesta beleza e nesta esperança de que um dia estaremos na glória celestial, desfrutando de tudo isso. Mas para isso precisamos ser fiéis, fiéis ao que Jesus, enviado do Pai, nascendo como homem, vivendo como homem, nos deu como exemplo. O exemplo de Jesus, irmãos, é tudo o que devemos seguir. Mas muitos poderão pensar: Jesus viveu em outra época. Mas o exemplo de honra, o exemplo de fé, o exemplo de amor, o exemplo de união, o exemplo de fraternidade, o exemplo de misericórdia, o exemplo de amor ao próximo. Isso, irmãos, não importa a época, seja ontem, seja hoje, seja no futuro, sempre serão os mesmos. O que muda são as tecnologias. O que muda, irmãos, são as condições de sobrevivência do corpo, mas do espírito, irmãos, é esta honra que deve mover o nosso espírito, essa honra que devemos preservar, de sermos filhos de Deus ainda nesta terra, para um dia estarmos com Ele para todo sempre na eternidade. Por isso que o Natal de Jesus, irmãos, é muito importante. É uma data, irmãos, que ficou marcado, inclusive na mensagem da semana, do final de semana, uma nova era. Até o calendário, irmãos, zerou para iniciar um novo calendário, pós-Cristo, ou depois de Cristo. Porque, irmãos, é um marco na história da humanidade, que, irmãos, transformou e modificou tudo. Porque agora nós temos o exemplo a ser seguido. Nós temos, irmãos, em nossas mãos
as leis de Deus, dadas por seu amado Filho. Nós temos hoje o nosso caminho, a nossa igreja, a nossa fé, os nossos santos, que Jesus prometeu e nos deu nesses dias. E nos fizeram entender a Jesus, nos fizeram compreender e valorizar o Natal, porque somos frutos do Natal de Jesus. Então a mensagem, irmãos, desta reunião de oração é em adoração à nossa Mãe, Mãe Celestial, Virgem Maria Santíssima. Porque, irmãos, sem ela não teríamos o Natal de Jesus. Vejam que interessante. Jesus, irmãos, junto com Deus, lá na glória celestial, já deram as qualidades no momento que a Virgem Maria nasceu, para que ela pudesse, no transcorrer da sua vida, preservar estas qualidades e ser a morada, irmãos, que iria gerar o corpo santo de Jesus. Olha que beleza, irmãos, que perfeição absoluta dos planos de Deus. E Maria Santíssima, irmãos, ela foi muito, muito fiel ao que ela tinha no seu coração, a sua vocação, os seus dons, as qualidades que foram dadas por Deus ao seu espírito, desde o seu nascimento. Porque, irmãos, ela se tornou mãe de Jesus muito jovem, uma moça, na fase ainda da adolescência. Mas, irmãos, ela preservou com toda a honra, com toda a dignidade, aquelas qualidades espirituais, porque ela amava a igreja, amava os preceitos da igreja, e tinha no seu coração a esperança das profecias dos profetas, que anunciavam o Mestre, anunciavam o Messias, anunciavam a salvação, o Senhor da salvação. Então ela é muito, irmãos, muito digna da nossa homenagem, da nossa adoração, da nossa glorificação, como fazemos em nossos hinos. E eu digo, irmãos, ela é muito digna da nossa oração. Quantos clamores, irmãos, nós vimos, pudemos presenciar o santo irmão Aldo aclamar pelo seu nome, aclamar pelo nome da Santa Voz, sim, mas como ele dizia, Virgem Santa Mãe. Se ele, um profeta de Deus entre nós, conhecendo todas as belezas, as grandezas, tinha esse amor, essa adoração pela Virgem Maria, irmãos, e nós, que aprendemos com ele, devemos segui-lo, porque ele é o nosso caminho. Ele é o nosso esteio, Ele é, irmãos, o nosso pastor deste rebanho, e nos ensina, e nos ensinou, irmãos, nos deixou, podemos dizer, esta mensagem ao nosso coração. A Virgem Maria é esta santa poderosa, que está à nossa frente, junto com Jesus, junto com ele, irmão Aldo, com a Santa Vó Rosa, abençoando o nosso povo, fortalecendo, amparando como mãe que zela do seu filho. Por isso que rendemos a ela ações de graças, adoração, louvor, e haveremos de render, irmãos, eternamente, porque ela é e será a nossa mãe na eternidade. Então esta mensagem, irmãos, é do santo irmão Aldo. Esta mensagem que eu irei ler para os irmãos é do santo irmão Aldo, quando ainda fisicamente estava entre nós, sobre Maria Santíssima, que foi um exemplo de amor, justiça, bondade, quando viveu aqui na terra. Assim disse o querido santo primaz e profeta do Senhor: eu, irmão Aldo, e pela vontade da Santa Vó Rosa,
volto a lhes falar de uma vida de amor, de bondade, de coragem e de inteira dedicação a uma causa nobre e justa, de alto valor e significado para a criatura humana e para esta Igreja Apostólica, a Santa Mãe Maria Santíssima. Deus Pai a escolheu para ser a mãe do seu amado Filho, nosso Salvador, que viria a esta terra com a finalidade e a missão de revelar seu Pai, o eterno Deus, e trazer uma mensagem de paz, amor e justiça. A Virgem Maria, a mais humilde, a mais sublime das criaturas, foi escolhida porque era perfeita em tudo e imaculada. Já era nesta terra uma grande santa. O seu espírito já possuía todas as virtudes divinas semelhantes ao Espírito Santo de Deus. Porém, ela guardou estas virtudes como um tesouro precioso. E neste estado de graça, pura, imaculada, foi levada aos céus, pelos anjos enviados por Deus Pai, para ser rainha dos céus, mãe de Deus e mãe de todos os filhos de Deus. Observem, irmãos, nestas palavras do santo irmão Aldo, eu quero frisar muito bem todas as qualidades, a singeleza, a beleza da Virgem Maria que o irmão Aldo nos ensinou. Ela foi linda nesta terra, é linda na glória celestial, com o seu manto divino, como o irmão Aldo nos ensinou. E as qualidades do seu Espírito, semelhantemente, irmãos, às virtudes divinas do Espírito Santo de Deus, que deu a ela essas qualidades, porque, irmãos, a tinha como um ser divinal nesta terra, para uma missão muito nobre, receber o Filho de Deus, o Salvador. Mas ela precisaria cumprir a sua missão, irmãos, desde criança, na pré-adolescência e na adolescência, quando foi anunciada pelo anjo. E ela preservou essas qualidades. Porque, irmãos, como eu lhes disse, ela tinha no seu coração essas virtudes e fazia, irmãos, justo com a sua vida honrada e digna. Sempre pura, limpa, imaculada, ou seja, sem mancha, o seu espírito e o seu corpo. Olha só que interessante. E neste estado de graça, pura e imaculada, foi levada aos céus. Quando cumpriu a sua missão, Maria Santíssima teve a honra dos anjos vir buscá-la. Os anjos tiveram a ordem de Deus para ir buscar a santa, a mãe de Deus, a mãe dos filhos de Deus nesta terra, e arrebatá-la em corpo, para a glória celestial. Então vejam, irmãos, que a Virgem Maria guardou toda a pureza, toda a brancura da sua alma, em todo o transcorrer da sua vida. Por isso que Deus Pai deu a ela esta glória, este galardão dos anjos vir buscá-la e levá-la de corpo e alma para a glória celestial. Como Deus levaria para os céus um corpo que não seja perfeito? Nos céus é tudo perfeito. Somente Jesus e a Virgem Maria tiveram esta honra, esta glória, e seus corpos estarem na glória celestial. Jesus, com seu poder e autoridade, subiu aos céus. E a Virgem Maria foi assunta, ou seja, os anjos vieram buscá-la
e levaram-na para a glória celestial. Então vejam a honra da Virgem Maria, a glória, irmãos. Por quê? Porque ela foi fiel, pura e imaculada durante toda a sua vida. Guardou a essência do seu ministério, da sua missão, e foi fiel e leal aos princípios da sua fé. Então continua o nosso santo irmão Aldo. Ela é um exemplo para quem quer ter a bem-aventurança de herdar os céus e ser feliz aqui na terra. Maria Santíssima sempre foi muito humilde, nunca soube o que era orgulho e vaidade. Apesar de ser muito bela, nunca se envaideceu de sua beleza. Era uma alma nobre, pura, aceitou a gloriosa missão de ser mãe do Filho de Deus com toda a simplicidade e humildade. Quando completou os dias para Jesus nascer, ela estava em viagem com São José, devido a uma ordem do imperador romano sobre o recenseamento do povo judeu. E como São José era natural de Belém da Judeia, deveria se apresentar na sua cidade natal, só que não poderia ser sozinho, tinha que levar a sua esposa, e para lá viajaram. Entretanto, não havia lugar na hospedaria devido ao recenseamento, e o único lugar que tiveram que ficar foi numa simples e humilde estrebaria. E foi lá que nasceu o menino Jesus, sem pompa, sem riqueza, sem conforto para o nascimento de uma criança, mas com muito carinho de Maria Santíssima, que o enfaixou e deitou-o em uma manjedoura. Eis o grande exemplo de fé, humildade e confiança no poder de Deus Pai, um exemplo que deve ser seguido por todas as nossas mães e pelo povo apostólico. A Virgem Maria não se queixou, não murmurou, mas se confortou com aquela situação. Entretanto, também, ela não se orgulhou quando os pastores de Belém e os reis magos vieram adorar o menino Jesus. E os pastores falaram das boas novas de salvação que ouviram dos anjos, anunciando o nascimento do Cristo. E os reis presentearam a Santa Família com ouro, incenso e mirra. Mesmo assim, Virgem Maria Santíssima guardava no seu coração tudo o que Deus preparou para a felicidade e alegria daquele nobre coração de sua santa serva. Ela foi um exemplo de vida dedicada a Deus e ao seu Filho, ou seja, a Jesus, com sua humildade, coragem e a maneira sábia e prudente como cuidava do menino Jesus, com todo zelo, carinho, sendo muito vigilante quanto à saúde do menino Jesus, promovendo a sua educação, não se descuidando um minuto sequer, evitando tudo que fosse perigoso e pudesse causar algum mal para a criança. Portanto, ela o preparou para a sua gloriosa missão, e sempre esteve ao lado dele Jesus, o acompanhou até ao martírio da cruz, não o abandonou. Foi sempre seu braço forte, deu-lhe todo o conforto moral e espiritual. E nas lutas que Jesus enfrentou, principalmente a incredulidade e a falsidade das criaturas invejosas que perseguiram o nosso Senhor Jesus, Maria Santíssima foi o seu consolo e o seu estímulo. Após Jesus subir aos céus, vitorioso, Maria Santíssima muito cuidou e ajudou os santos apóstolos na missão que receberam de divulgar o seu santo nome e sua poderosa doutrina, que salva todos que creem e obedecem com fé, amor e total dedicação, para contar sempre com toda a sua graça e virtude
dele, divino Mestre Jesus, e de todo o poder celestial. E assim, nosso santo irmão Aldo encerra esta preciosa mensagem sobre nossa Mãe Maria Santíssima, dizendo: aconselho nossas irmãs a serem muito vigilantes e prudentes, sejam sábias, procurem seguir o exemplo da Virgem Maria Santíssima, assim como fez nossa Santa Avó Rosa. E as irmãs serão sempre bem-sucedidas e bem-aventuradas. Que a bênção preciosa da Virgem Maria Santíssima e da Santa Avó Rosa estejam com todos, e eu, irmão Aldo, lhes dou a minha bênção. Neste Natal, irmãos, que se aproximem, amem, adorem a Virgem Maria Santíssima, a Jesus nosso Senhor, por esta linda história que para nós apostólicos é vida, paz, amor e esperança. Aí está, irmãos, esta mensagem do Santo Primaz. Mensagem, irmãos, que nos remete a esta linda história perfeita que Deus, irmãos, realizou para que seu Filho, aquele Espírito primogênito e unigênito que Deus criou, pudesse vir habitar entre os homens e ser o nosso Redentor, o nosso Salvador. E o exemplo, a vida de Maria Santíssima foi essencial, fundamental, para que Jesus pudesse vir, nascer e cumprir a sua missão. Jesus tinha todo o poder e autoridade, mas, irmãos, ele estava nesta terra como um homem, precisava do acalento de uma mãe para o seu crescimento, para a sua formação, para o seu desenvolvimento, precisava de uma mão segura para lhe ajudar a andar, para lhe proteger nos momentos difíceis. E foi Maria Santíssima que, com o amor de mãe, linda, perfeita, uma mãe muito jovem, mas com todas as qualidades que Deus idealizou para as mães, ali estava ao lado do seu filho Jesus, para educá-lo, para prepará-lo para a sua missão. E vejam, irmãos, que missão sublime que Jesus realizou. Muito difícil. Custou-lhe, irmãos, o seu sacrifício, a sua vida, o seu sangue. Custou-lhe, irmãos, muitos problemas que na trajetória da vida de Jesus se afloraram, porque muitos se voltaram contra ele. Imaginem o coração de Jesus, irmãos, mas Maria Santíssima estava ao seu lado, para lhe confortar, lhe estimular, porque ele precisava deste alento, irmãos, para poder enfrentar as lutas, as dificuldades, os momentos difíceis. N momentos relatados nas Sagradas Escrituras, mas que Jesus foi vencedor, inclusive nas tentações. E se Jesus, irmãos, ama como a Santa Avó Rosa nos ensinou através da direção, o amor que Jesus tem por sua mãe, porque ele reconhece o valor dela desde o seu nascimento até a sua ressurreição gloriosa. E depois, quando ele foi aos céus, a deixou junto aos seus discípulos e ainda disse a um dele: filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho, dando a sua própria mãe ao seu amado apóstolo, para que ela pudesse estar ao lado deles, ajudando-os, cooperando-os, para que não se esquecessem de Jesus. E foi o que Maria Santíssima fez. Incentivou os apóstolos a continuarem divulgando, a continuarem pregando, a anunciarem. E quando cumpriu a sua missão, por volta de 70 anos de idade, os anjos vieram buscá-la.
e ela foi aos céus. Irmãos, e durante este tempo, quase 2000 anos que se passaram depois que a Virgem Maria foi assunta para a glória celestial, nosso santo irmão Aldo nos ensinou que muito ela realizou em favor da obra do seu amado Filho. Porque, irmãos, a semente do Natal está em todos os corações. Todos celebram o Natal, sabem o que é o Natal. Então esta semente é viva e não se apaga. É justamente, irmãos, uma forma que Deus mantém a sua esperança em muitos corações. E a Virgem Maria, irmãos, vem realizando obras maravilhosas, preservando, irmãos, esta identidade de Jesus viva durante todo este tempo. E foi ela que, junto a Jesus, estiveram ao lado da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, para preparar esta igreja, para dar a esta igreja as qualidades que temos, para dar a esta igreja o fundamento de nossa fé, para dar a esta igreja os princípios de honra, de moralidade que temos para ser filhos de Deus, porque vemos o exemplo dela, o exemplo de Jesus, que viveram ao seu tempo, mas honraram a sua fé, honraram os princípios de moral, de honra e de fidelidade a Deus, enquanto pisaram este solo. Por isso que devemos amar a nossa mãe, devemos louvá-la, devemos agradecê-la por tão linda história, por fazermos parte, irmãos, dessa história. Porque hoje aqui estamos reunidos, lembrando da Virgem Maria? Não é só isso. Ela está ouvindo, irmãos, as nossas preces, as nossas orações. Ela tem vindo às nossas reuniões, como o irmão Aldo nos ensinou, principalmente a Santa Comunhão. Ela vem, irmãos, trazer a bênção de mãe, trazer o alento, a graça, a proteção, as virtudes. Por isso que é muito importante a reverência, a presença, a sua presença em nossas reuniões. Mas, pastor, é um momento difícil que a humanidade está passando. Reconhecemos, sim, mas sempre que possível, se protegendo, venha, participe das reuniões. Ouça, quando não puder vir, as nossas transmissões. Nós tivemos um período de interrupção agora, mas já estamos voltando às transmissões aqui da nossa sede. Quantas congregações fazem as suas transmissões? Nunca deixem de participar, principalmente dos nossos atos sacramentais, a Santa Comunhão. É de um valor, irmãos, inestimável. Eu lembro das palavras da Santa Avó: Jesus, como sinto falta da Santa Comunhão. Uma santa falando isso. Irmãos, o que podemos dizer nós? É um alimento solene, sublime para o nosso espírito. E saber que é uma reunião tão poderosa, que a nossa Mãe Maria Santíssima, que tanto amamos, porque, irmãos, devemos dispensar este amor por ela de uma forma plena, absoluta. Ela também faz parte, irmãos, das nossas reuniões. Então é muito justo a nossa homenagem a ela. É muito justo os nossos pedidos a ela. Porque como mãe ela intercede a nós. Intercede a Deus por nós. Como, irmãos, fez durante todos esses anos que se passaram desde o nascimento de Jesus.
Devemos honrá-la, devemos glorificá-la e saber, irmãos, que ela tem o seu galardão maravilhoso, lindíssimo, está em seu trono ao lado de Jesus. Porque, irmãos, pelos seus méritos, porque soube honrar a sua missão, soube realizar com amor, com sinceridade, com humildade, como está aqui, irmãos, nessa história que o irmão Aldo nos ensinou. O Filho de Deus, irmãos, nascer tão simplesmente naquela estrebaria, mas a Virgem Maria não murmurou, aceitou aquilo como uma dádiva. O Messias estava chegando, ela podia tê-los em seus braços, tinha em seus braços. Mesmo que as circunstâncias em volta, os homens não aceitaram, faziam o quê? Ela estava aceitando aquele momento com todo amor, com toda sinceridade, o seu coração vibrando de alegria, na mais completa simplicidade, numa estrebaria. A natureza, irmãos, que Deus criou, pura, estava ao seu lado. Então nós vemos, irmãos, que mais uma vez, o exemplo de Jesus, da sua vinda, o exemplo da Virgem Maria, coroam a mensagem da nossa igreja quando dizemos: a humildade, o amor, a união são essenciais para o Filho de Deus. E o exemplo da Virgem Maria nisso é pleno, irmãos. Ela aceitou como Deus preparou aquele momento. Ela aceitou sem murmurar, sem reclamar, sem nenhum conforto. Mas ela tinha a alegria de ver em suas mãos o Filho de Deus. E a alegria, irmãos, quando os pastores vieram lhe contar as boas novas, que viram e ouviram o sinal, que os anjos cantaram, irmãos, que maravilha, coroando, irmãos, aquela cena tão bela, a mensagem que aqueles pastores trouxeram a ela, que viram e vieram adorar o menino Jesus. Por isso que, irmãos, o Natal é maravilhoso. Procurem contar aos seus filhos menores a história do Natal, fazendo-os entender e compreender. Mas contem o valor do Natal, com Jesus, com a Mãe Virgem Maria. Por que ele veio? O porquê no dia de Natal há essa aproximação da família? É justamente, irmãos, a união que Jesus veio nos trazer. É a paz entre todos. E a família unida é justamente um gesto bonito do Natal. Quantas vezes, através do boletim, o irmão Aldo disse: se unam neste Natal. Celebrem o Natal unidos, em família. Quantas vezes o irmão Aldo colocou isso em nossos boletins? Mas também, irmãos, o Natal é perdão. Nós precisamos muitas vezes deixar aqueles sentimentos que estão ocultos no nosso coração, para que no dia do Natal, é bem verdade que não vamos poder abraçar presencialmente, mas podemos abraçar espiritualmente, irmãos, a todos, mas num abraço singelo, de amor mesmo, de fraternidade, compreendendo muitas vezes as necessidades, as diferenças, mas amando uns aos outros, como Jesus nos pediu e como Ele nos amou, indistintamente, sem, irmãos, desavenças, sem orgulho, sem vaidade. Que adianta isso? Isso vai ficar tudo aqui na terra.
é a ostentação do próprio corpo. Lembrem-se, não há nada mais precioso do que o seu espírito, a salvação do seu espírito. Lembre-se disso. E o santo irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, tudo fizeram e tudo têm feito, porque eles continuam, irmãos, a nos dirigir. Essa é a nossa fé. Para que o nosso espírito seja um espírito de Filho de Deus. E possamos ter o amparo da nossa mãe, Rainha, Virgem Maria Santíssima. Possamos ter o amparo do Espírito Consolador, a nossa mãe e vó, Santa Avó Rosa. Possamos ter o amparo de dois irmãos maravilhosos, nosso irmão Jesus e nosso santo irmão Aldo. E possamos ter a proteção de um Pai perfeito, grandioso, único, o nosso Deus, para toda a eternidade, onde não há mais tempo, porque, irmãos, o tempo, ele é finito para o corpo, mas poderá ser infinito para o espírito, fiel a Ele, Deus. Guardem essa mensagem no seu coração. Se preparem para este momento da reunião, que nós iremos fazer as nossas orações. Eleve suas preces, agradecendo a Virgem Maria pelo Natal de Jesus. Elevem os seus clamores a ela, porque todos nós estamos nesta terra, temos lutas, o momento que estamos passando é tão difícil. Peça misericórdia por Maria Santíssima por nós. Agradeça a Jesus por ter vindo como homem dar o seu exemplo. Agradeça a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo por nos fazer entender Jesus e a Mãe Virgem Maria, como eles são, como foram criados e assim são e serão para toda a eternidade. É momento, irmãos, de falarmos com Deus e todos estes santos em nossa oração. Convido a todos para se colocar em pé. Vamos cantar o hino de número 84, Ó Espírito Santificador. Ó Espírito Santificador, Mestre Ensinador, Espírito de amor,
faça a sua oração. Neste momento, unidos, possamos elevar as nossas preces, os nossos clamores ao Espírito Santo de Deus, através da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de Jesus nosso Senhor. Façam as suas orações. Amém. Nós vamos cantar o hino de número 81, Glória e Louvor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Santo Espírito, glória a Maria Santíssima, a todo poder celeste, honra, glória e louvor. Amém. Vamos orar. Virgem Maria Santíssima, cremos, confiamos no teu amor, confiamos na tua bênção, ó Santa Mãe, porque a Senhora é a nossa rainha, é a nossa Mãe Celestial. Tudo tem feito para que esta igreja pudesse realizar esta nobre missão. Estando ao lado do Santo Irmão Aldo, estando ao lado da Santa Avó Rosa, cada um ao seu tempo. E hoje, ó Virgem Mãe, cremos que a Senhora está ao nosso lado, junto com estes santos poderosos, nos abençoando, nos protegendo e nos amparando. Por isso suplicamos a Senhora neste dia em que elevamos a nossa mensagem para conhecer um pouco da Senhora, do seu ministério, do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, deste Espírito tão bondoso. Santa Mãe, interceda a Deus por nós. É um momento difícil que esta humanidade está passando, mas confiamos que a Senhora está olhando por cada um de nós. Todos aqueles que creem, confiam no teu amor, assim como confiam no teu amado Filho. Virgem Maria, rogue por Deus para que possamos estar novamente unidos, num gesto sincero de amor aos nossos irmãos, sendo livres de todas estas consequências que têm levado muitas criaturas, inclusive a perder a vida. Por isso suplicamos ao teu nome, e junto com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, possam ter misericórdia de toda esta humanidade neste momento. E pelo teu povo apostólico, o povo que te ama, que te adora, que eleva, Senhora, os nossos clamores, a nossa oração e os nossos louvores. Pedimos que cubra-nos com o teu manto santo, protegendo, amparando, livrando dos perigos e principalmente das maldades e das ilusões, que muitas vezes tentam impedir o nosso caminhar. Por isso, Santa Mãe,
queremos te agradecer, dedicar este amor por tudo que a Senhora fez e continua a fazer por nós. Te louvar, te bendizer eternamente, porque a Senhora é digna desta adoração. Ao Senhor Jesus, à Santa Vó Rosa, ao nosso santo irmão Aldo, também suplicamos as vossas bênçãos. Inclusive entregamos em vossas mãos estes pedidos de oração, que foram colocados pelos teus filhos, porque creem que neste momento da oração intercedemos por eles. Mas são os senhores que dão a bênção. Envia os seus anjos, os seus santos, para ir ao encontro de cada um, dar saúde, vida, paz, liberdade. Abençoe nossos irmãos das outras congregações. Abençoe nossos irmãos de outras nações. Abençoe e mostre o caminho às pessoas humildes e sinceras para conhecer esta verdade, a Igreja Apostólica, o Consolador e o Santo Pastor que Jesus nos deu. Agora despeça a todos nós com esta bênção maravilhosa, e que estes anjos que aqui estiveram possam nos acompanhar até os nossos lares, proporcionando uma boa noite de descanso e amanhã um feliz dia, para logo no final de semana nos estarmos unidos e participarmos da Santa Comunhão, com o Senhor Jesus ao nosso lado, nos alimentando e nos fortalecendo. Irmãos, recebam essas bênçãos maravilhosas, sejam fiéis à sua fé, sejam fiéis ao seu coração, sejam obedientes, verdadeiros apostólicos, e serão muito felizes e bem-aventurados. Amém.